Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, especialmente porque a gente está começando mais uma aula de ciências, onde a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o conteúdo que a gente está falando esse mês, que são os vegetais, né? Na semana passada a gente falou exclusivamente um pouco sobre o processo de germinação, conhecemos que a planta ela tem algumas partes principais, como raiz, caule, as folhas, as flores e os frutos, mas também vimos que nem todas as plantas vão conter todas essas partes, né? E isso não tem problema nenhum, que mesmo uma planta não tendo flores, não tendo frutos, ela consegue se desenvolver perfeitamente. Bem como vimos isso semana passada, hoje a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre as plantas sem sementes, as plantas com sementes nuas, as exóticas e as tóxicas. Veja só que hoje a gente está com uma programação repleta de coisas legais, não é verdade? Lembrando que nós já vimos que uma das principais formas das nossas plantas fazer o processo de reprodução é a partir da germinação das sementes. E quando a minha planta não tem semente, professora, como que ela consegue se germinar? Calma aí que a gente vai aprender direitinho. Que mesmo sem semente, essas plantas elas conseguem fazer todo o processo do seu ciclo reprodutivo, dando assim origem a uma nova mudinha. Mas antes da gente iniciar essa parte do conteúdo, a gente vai primeiro estar corrigindo a nossa atividade de casa da semana passada, e aí logo em seguida a gente parte para o conteúdo. Fiquei muito feliz, semana passada eu recebi muitas atividades de vocês, lembro bem que recebi a atividade do Joaquim, da Maria Laura, da Linda Júlia, e eu fico bastante feliz porque as respostas de vocês, as letrinhas continuam sempre belas e do jeitinho que a tia Tainara gosta. Continue mandando, que a tia gosta muito de ver o jeito que vocês estão aprendendo nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a nossa correção de hoje. A correção da atividade é a atividade que é a lição de casa 4, e ela está na página 55 e 56. E ela começa com uma pequena historinha, né? O Léo adora observar as diferentes folhas que encontra nos jardins, pomares, hortas e parques. Ele e sua família costumam passear em lugares onde há muitos vegetais. Aí a gente tem aqui o Léo, né, todo aí curioso sobre os seres vivos, especialmente sobre as folhas das árvores que estão nos lugares onde ele costuma passear com a sua família, investigando aí a diferença, né, que é existente entre essas folhas. Muito legal, inclusive essa atividade aí que o nosso amiguinho Léo gosta de fazer, é uma dica que eu posso também estar deixando para vocês estarem observando os diferentes vegetais que tem em torno de vocês. Então vamos lá. A primeira pergunta diz o seguinte: todas as folhas possuem um pigmento verde chamado clorofila. Esse pigmento é importante para a produção do alimento das plantas? Explique. A clorofila, gente, ele é um pigmentozinho bem pequenininho. Professora, a gente consegue enxergar? Não. Mas ele está existente em todas as folhas dos nossos vegetais. E ele tem duas funções principais. A primeira é dar a coloração verde às folhas, e a segunda é ajudar no processo de produção do alimento da planta. Como nós já vimos em outras ocasiões, as plantas elas têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento através do processo conhecido como fotossíntese. O que é que acontece? A luz solar ela consegue ser absorvida por esse pequeno pigmento que vai estar muitos deles distribuídos na folha. E aí, desse modo, ele consegue transformar a luz solar que está vindo diretamente para a minha folha em glicose, que é o alimento principal da minha plantinha estar se alimentando. Então, vamos lá. Sim, pois na presença de luz solar, a clorofila ajuda as plantas a converter o gás carbônico e a água em oxigênio e glicose. Porque sempre lembrando, além da luz solar que participa do processo de fotossíntese, nós também iremos ter o gás carbônico que está sendo liberado no ambiente e também vamos ter o nosso amiguinho a água que está sempre bem disposta e absorvido pelas nossas plantas, especialmente pelas raízes, ok? Se você não conseguiu realizar essa primeira questão, ou se você acha que essa primeira questão não está completinha, pede para a titia aí que está próximo de você, do papai ou da mamãe, tá dando uma olhada para que você corrija e tenha a resposta direitinho aí no seu caderno. A nossa segunda questão pergunta o seguinte: todos os vegetais possuem raízes. Explique as funções dela. Nós já vimos, né? As raízes é como se fosse um dos órgãos principais da nossa planta, pois quando a planta ela não possui essas raízes, não tem como ela crescer, se desenvolver e nem capturar do solo onde ela está inserido
os nutrientes e a água necessários para que ela consiga crescer. Então, assim, elas vão ter diversas funções, mas as funções mais importantes que a gente pode estar citando aqui, que a gente já comentou em outras aulas, é o quê? Que as raízes elas são importantes porque elas ajudam no processo de fixação da planta no solo, ou seja, ela consegue meio que prender essa plantinha lá no solo, e elas também ajudam porque elas acabam retirando a água e os sais minerais que o caule transportará a todas as partes da planta, ou seja, ela consegue, né, através do solo, que vai estar rico em sais minerais, tá levando esses sais minerais do solo, passa pelo caule, do caule vai para as folhas, e das folhas um dia vai chegar às flores e os frutos, né? Fazendo assim com que a nossa plantinha ela consiga cumprir com, né, o seu principal objetivo, que é o seu ciclo de vida, nos dando assim alimento necessário para a nossa sobrevivência e também para as nossas necessidades diárias, tá ok? A nossa terceira questão, ela é uma questão que eu tenho certeza que muitos de vocês, mesmo que não tenham enviado atividade para a tia Tainara, deve ter feito, porque eu sei que vocês amam desenhar, amam trabalhos também de colagem, né? Aí diz o seguinte: muitos vegetais possuem raízes, caules, folhas, flores e frutos, como nós já vimos, né? Existem alguns que não vão possuir todas essas estruturas, mas a maioria daqueles que a gente conhece, ou pelo menos que a gente tem nos primeiros anos de vida, aquele contato maior com eles, eles possuem todas essas características. Aí continua. Desenhe um vegetal com todas essas partes. Você ia escolher uma árvore do seu agrado, né? Uma planta, também não necessariamente necessitaria ser uma árvore de grande porte. E você iria estar desenhando ela, mostrando aonde está a raiz, aonde está o caule, aonde está a folha, aonde está a flor e aonde está o fruto. E aí logo depois você poderia também estar colando uma gravura ou uma fotografia desse vegetal, para que você esteja comparando o desenho que você fez com a foto real do nosso vegetal. E assim você conseguir visualizar de uma forma melhor como são as principais partes que compõem esse vegetal que você escolheu para estar representando. Eu espero que vocês tenham feito desenhos muito bonitinhos, né? Já que vocês são pequenos, grandes artistas, para que desse modo vocês tenham o livro de vocês todo respondido e todo colorido. Além dessas 3 questões, a tia Tainara também passou uma questão, que era uma questão do joguinho, onde vocês viram precisar ir lá na seção Brincar e Aprender, para que vocês recortassem e colassem as principais partes que compõem o vegetal. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade e tenham feito ela com bastante eficácia, tá bom? Prontinho, né? Terminamos a primeira parte, que era a correção da nossa atividade. Agora a gente vai para a nossa segunda parte, que é a explicação do nosso conteúdo de hoje. O que acontece, gente? A nossa biodiversidade, ou seja, a nossa diversidade de espécies existentes no planeta é imensa. Nós temos muitas plantas e essas plantas, cada uma delas vão ter características diferenciadas que vão, né, de certo modo, resultar em uma diversidade ainda maior. Assim como a gente vai ter animais muito diferentes, nós também vamos ter plantas também muito diferentes. E hoje a gente vai estar conhecendo um pouco mais sobre ela. A Titânia vai contar uma historinha aqui para vocês. Bem no início do surgimento do nosso planeta Terra, as nossas plantas elas não eram como eram as plantas hoje, grandes, bem desenvolvidas, com muitos frutos suculentos. As plantas naquela época elas já utilizavam de pouco recurso que a Terra disponibilizava. Por utilizar poucos desses recursos, que a maioria das plantas, bem no início da transformação do nosso planeta Terra, elas eram plantas sem sementes. Por quê? Para a planta produzir sementes era um gasto energético muito grande. E se o gasto de energia dela ia ser muito grande, ela ia precisar, né, obviamente, de mais recursos da natureza. E nem sempre o nosso planeta Terra estava disponibilizando esses recursos que a minha planta necessitava para continuar crescendo e se desenvolvendo. As plantas sem sementes, que são as mais conhecidas no nosso planeta, são as samambaias, que eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham visto aí nos quintais das casas da vovó, na casa da titia, ou até mesmo aí na casa de vocês. As avencas, tá bom? Essas avencas, geralmente, acredito que vocês não as conhecem, porque são essas aqui, tá? Acredito que vocês não a conhecem.
em virtude que geralmente são plantas encontradas em locais mais isolados, em florestas mais preservadas. E a gente vai ter os nossos queridinhos musgos, onde os musgos geralmente a gente consegue encontrá-lo aderido a caule, né, de plantas, a rochas e outros substratos. Geralmente essas plantas que não produzem sementes, elas também não conseguem produzir flores e nem frutos. Professor, e aí, para que elas servem? Elas vão servir na maioria das vezes para o equilíbrio ambiental. Nem sempre, necessariamente, uma planta ela vai precisar estar produzindo flores e frutos para elas serem importantes, porque muitas delas, como é o caso das samambaias, dos musgos, elas ajudam na purificação do ar e no equilíbrio da natureza. Geralmente essas plantas sem sementes, a gente vai encontrar ela em locais muito úmidos e que a gente vai ter muita sombra também. Aí lá vem a seguinte pergunta que muitos de vocês devem estar aí com a cabecinha aí voando. Professora, se a germinação das plantas ela acontece principalmente através das sementes, uma planta sem semente, como que ela vai conseguir germinar? Uma planta sem semente, como é o caso da samambaia, ela vai conseguir germinar perfeitamente e conseguir se desenvolver através dos esporos. E esses esporos é como se fosse o quê? Como se fossem pequenos pontinhos que a plantinha guarda. É como se fossem pequenas formas dela estar se dispersando no ambiente. E aí, desse modo, aonde um grãozinho de pólen, um grãozinho de esporo cair, vai estar germinando a nova planta. Nas samambaias, se um dia você estiver na casa da vovó, se você já conhece o que é uma samambaia, pede para a vovó mostrar para você o lado de baixo da samambaia. Geralmente a samambaia ela vai aparecer com esses pontinhos aqui. Muitas vezes esses pontinhos eles podem ser de cor alaranjada ou já podem estar de cor preta. Cada pontinho desse aqui é chamado de soros. Os soros eles vão ter como principal função guardar esses esporos. E aí quando a planta ela já está bem, né, ou seja, já alcançou o processo de maturidade que é necessário para que esses esporos sejam liberados, a planta faz o que? Ela libera esses esporos no ambiente e aí desse modo vai nascer uma nova samambaia, tá bom? Então é desse modo que as nossas plantas sem sementes elas conseguem se reproduzir. Os musgos também são plantas que produzem esporos, esses esporos são liberados no ambiente, muitas vezes com a ajuda da água ou até mesmo com a ajuda do vento, e aí desse modo elas conseguem crescer, se desenvolver e ser lindas plantinhas. Muitos de vocês podem estar se perguntando, professora, mas o fato da planta ser semente não acaba interferindo no desenvolvimento dela? Ela não vai ficar muito diferente de uma planta que tem semente? A única diferença que geralmente uma planta sem semente tem de uma planta com semente é que essas plantas sem sementes elas vão ter um tamanho reduzido, ou seja, ela não vai ser tão grande como uma planta, como uma goiabeira, como um mamoeiro, como uma mangueira, né? Ela vai ser uma plantinha de tamanho um pouco mais reduzido, tá bom? Além das plantas sem sementes, na natureza nós iremos ter as plantas com sementes, que geralmente são as que mais são conhecidas por nós. Mas por que elas são as mais conhecidas por nós? É porque elas são mais importantes? Não, é porque na realidade essas plantas com semente, a maioria delas, ao longo da história do desenvolvimento dos seres humanos, ela foi aquela que foi melhor utilizada no nosso processo de alimentação. E aí, como ela foi a que foi mais utilizada por nós para nos alimentarmos, ela se tornou a mais conhecida, né? E aí, o que acontece? As sementes que geralmente são encontradas nessas plantas, elas são estruturas extremamente importantes para a sobrevivência dessas plantas no ambiente terrestre. O que acontece? Antes das sementes aparecerem no planeta Terra, as nossas plantas, elas viviam, né, com uma certa dependência da água, ou seja, elas necessitavam da água para elas conseguirem crescer. A partir de porque os esporos dela eram muito sensíveis, né? A partir do momento em que a minha semente ela passou a ser desenvolvida, ela fez o quê? Ela teve a maior probabilidade das plantas conseguirem se desenvolver super bem no ambiente terrestre sem necessitar diretamente da nossa água, né? Geralmente essas sementes elas têm a função de propagar as plantas. O que é propagar? É dispersar, né? Levar as plantas de um local para o outro. De que modo, professora? Muitas vezes tem um pássaro que se alimenta de uma determinada planta ou de uma determinada semente e vai defecar essa semente em uma região um pouco mais longe de onde a planta de origem está.
Desse modo, ele consegue fazer a dispersão da semente, dando origem a novas mudas, né, dessa planta em regiões muito diferentes. Na realidade, a nossa semente, ela vai ser uma espécie, né, de proteção. Ela vai ser um óvulo maduro e dentro dessa semente ela vai conter o embrião. Esse embrião, quando a gente acaba colocando a semente no chão, ou seja, plantando a semente, esse embrião, se ele encontrar condições necessárias para sua germinação, ele vai conseguir se transformar em uma nova planta. Ou seja, é como se essa semente aqui, que a gente geralmente vê, como é o caso do abacate, ela fosse o quê? Só uma capa protetora. Dentro dessa semente a gente vai ter o quê? É como se a gente fosse ter um bebezinho aqui dentro, mas na realidade vai ser um embrião de uma planta. E aí, desse modo, quando essa semente encontrar um lugar legal, um lugar onde a gente vai ter as condições necessárias para o seu desenvolvimento, ela vai conseguir crescer, ela vai conseguir se desenvolver e dar origem a uma nova planta. Professora, e quando essa semente não encontra um local legal? Quando ela não encontra um local legal, pode acontecer de duas coisas. Ela vai continuar ali, com seu embriãozinho guardado, esperando que chova ou esperando que aquele local ele fique adequado, ou simplesmente o embrião vai morrer porque não vai suportar as condições que aquele local está oferecendo a ele. E aí o que acontece? Na natureza, como a gente já conversou anteriormente, nós temos muitos e muitos tipos de planta, né? A natureza ela é muito biodiversa. E como a gente vai ter muitas espécies de plantas, a gente vai ter desde aquelas espécies que produzem muitas flores e frutos, e essas flores e frutos vão produzir diversas sementes, como é o caso, por exemplo, quem nunca comeu um mamão, a gente for pensar aqui na nossa melancia, a gente vai conseguir imaginar que são plantas onde a gente encontra muita semente, né? Às vezes a gente passa um bom tempo até inclusive tirando aquela semente dali. É válido ressaltar que cada semente daquela vai ter um embrião dentro. E aí esse embrião vai desenvolver e aí desse modo vai conseguir dar origem a uma nova planta, cada sementinha daquela. Mas da mesma forma que a gente vai ter aquelas plantas que vão conter muitas sementes, nós vamos ter árvores onde as sementes, os frutos, né, vão dar origem a uma única semente, como é o caso, por exemplo, da jabuticaba. A jabuticaba, cada jabuticaba dessa aqui é um fruto. Cada fruto desse só vai ter uma única semente. A mesma coisa acontece no caso do abacate, né? O nosso abacate geralmente também só vai ter uma única semente dentro dele. E aí, desse modo, de um único abacate, ou seja, de um único fruto de abacate, vai dar-se origem apenas a uma nova planta de abacate, devido a ter somente uma semente que contém apenas um embrião. Além dessas, a gente ainda tem as chamadas plantas com sementes nuas. Essas plantas elas já não são tão comuns aqui na nossa região. A mais conhecida no Brasil é a araucária, que é uma planta que está restrita à região sul do nosso Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E geralmente ela vai formar, né, a pinha, que é essa grande, né, digamos, essa grande semente. Dentro dessa grande semente a gente vai ter o pinhão. O pinhão, cada uma dessa aqui vai ser o quê? Vai ser uma semente. Cada semente dessa vai ter um embrião aqui dentro, que quando encontrar também condições necessárias de desenvolvimento, vai estar se desenvolvendo e dando origem a uma nova plantinha. Como a gente já vem dizendo desde o início, a nossa diversidade é muito grande, né? Aí, por exemplo, além da gente ter as plantas com sementes, a gente vai ter também as chamadas plantas exóticas. Vejam só essas imagens que bonitinha. Essas plantas exóticas a gente consegue ver o que? Parece bailarinas, né? Parece pessoas dançando. E o que na realidade é uma planta exótica? Uma planta exótica, gente, é quando a gente tem uma planta que ela é retirada de seu local de origem e ela é levada geralmente para um outro local. Lá naquele outro local, essas plantas exóticas elas conseguem se desenvolver porque elas vão conseguir encontrar um ambiente adequado para que elas consigam crescer e aí desse modo elas conseguem dar origem a novas mudinhas, né? Geralmente as plantas exóticas, como é o caso das orquídeas, esse aqui que vocês estão vendo é um exemplo, elas na maioria das vezes são utilizadas pelas pessoas para fins ornamentais,
ou seja, para estar colocando no jardim, para estar colocando no vaso para enfeitar realmente a casa. Aqui no Brasil a gente tem uma imensidão de plantas exóticas, especialmente plantas que vieram da Ásia, né, e conseguiram se desenvolver super bem aqui no Brasil. Ou seja, sempre quando vocês ouvirem falar em plantas exóticas, significa que são plantas que na realidade são de outro país, que vieram para o nosso Brasil e conseguiram se desenvolver super bem por aqui. As plantas com sementes também, elas podem ter uma característica um pouco tóxica, que são as chamadas plantas tóxicas, né? Como o próprio nome já diz, essas plantas aqui, elas apresentam substâncias tóxicas e essas substâncias, elas podem ser super prejudiciais para nós. Essas substâncias tóxicas, elas podem ser prejudiciais desde o momento que são tocadas ou ingeridas, tanto por nós como por outros seres vivos também, outros animais, por exemplo, que geralmente fazem processo de alimentação de plantas. Os sintomas mais comuns que algumas plantas causam é a questão da coceira, da vermelhidão na pele, né? Como aqui na nossa região, a mais comum é o cansanção, né? Que causa esse tipo de sintoma. Pode causar também vômito, falta de ar, aumento dos batimentos cardíacos, entre outros sintomas. Inclusive, se dependendo da quantidade de ingestão que for consumida pela pessoa ou pelo animal, essas plantas podem levar à morte. Por isso que a gente precisa ter um certo cuidado ao ter essa planta em casa, especialmente se a gente tem crianças, como é o caso de vocês aí de casa, né? Geralmente é necessário manter essas plantas sempre bem longe de crianças, para que elas não tenham a curiosidade, né? Ou então de estar realmente ingerindo essa planta. Muitas vezes, quando você vai manusear, ou seja, vai regar, ou quando você vai estar fazendo a poda dessas plantas, é interessante que você use luvas. Logo em seguida, quando você terminar de fazer o cuidado delas, vocês acabam lavando a mão também. E, se necessário, caso venha a ingerir uma quantidade, mesmo sem querer, procurar um médico, tá bom? Professora, por que essas plantas tóxicas, elas produzem essas substâncias que são ruins? Essas plantas são ruins? Não. Na realidade, essas plantas, elas produzem essas substâncias tóxicas geralmente para se proteger. Porque imagina só, dá muito trabalho para uma planta fazer uma folha crescer desse tamanho. Então, para ela, não valeria a pena ela fazer uma folha crescer desse tamanho para vir um animal e comer. E aí, o que ela faz? Ela produz esse tipo de substância que é justamente para evitar que os animais e até mesmo nós, seres humanos, acabamos consumindo delas, né? E aí, desse modo, ela consiga se desenvolver da melhor forma possível. Então, gente, a nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. Façam uma atividadezinha de vocês. E sempre quando for necessário, procure a tia Tainara, que eu vou adorar estar orientando vocês e ajudando vocês na resolução das atividades, tá bom? Mil beijinhos e até a próxima semana.